Seja bem-vindo ao nosso Alto Atacado Pod do Oficina de Vendedores. Eu sou Tati de França, estrategista em marketing e tráfego pago. Essa aqui é a Joyce Bispo. Gente, eu sou Joyce Bispo, eu sou estrategista de vendas para o Alto Atacado de Confecção. E essa aqui é a Cristina Bispo. Eu sou Cristina Bispo, estrategista de chão de fábrica, a área comercial do Alto Atacado de Confecção. Essa é a equipe de consultoras do Oficina de Vendedores, que hoje vai falar sobre esse tema tão importante para o Alto Atacado. Qual a proposta, assim? Como é que iniciou esse projeto, que é tão importante? A gente sabe que hoje o Oficina vem com uma proposta interessante de ajudar o mercado do Alto Atacado, né? Inclusive com os vendedores, também com os lojistas. Mas a pegada mesmo é com os vendedores, né, Cris? Com os vendedores. E o diferencial do Oficina é que ele é mão na massa. O próprio nome fala, Oficina de Vendedores. E aí ele trouxe, né, essa mistura de aprendizado usando as ferramentas para o ensinamento do Alto Atacado, as próprias ferramentas, né, o instrumento de trabalho do vendedor, que é o celular, que é o próprio produto da loja, que é a própria loja, a própria estrutura da loja. Então, quando o vendedor está ali aprendendo com oficina de vendedores, ele também está atuando já no mercado dele. Por isso é mão na massa, né? Então, a oficina de vendedor, ele ensina de fato o vendedor a fazer acontecer com os próprios instrumentos de trabalho. E era uma dor, né, esse treinamento onde a gente realmente falasse essa realidade do atacado. Porque antigamente, bem antigamente, que a gente é dos antigamente, né, Cristina? Não existia um curso específico para o atacado. A maioria dos cursos era o quê? Varejo. Era varejo, né? Com uma fala de varejo, com ações para o varejo, com o cliente, muitas das vezes o produto e muitas ações para o varejo. Então, quando lá atrás, quando eu era vendedora, que eu participava de um curso, eu ficava perdida, porque eu falava, caramba, não é esse o meu cliente, eu preciso saber de estratégias para a minha profissão, porque eu sou uma consultora de vendas do atacado. E você veio e você viu que é uma realidade totalmente diferente. A gente realmente tem que pensar em estratégias certas e para você trazer um treinamento onde você vai treinar vendedores que vivem essa realidade nossa, porque já foi uma vivência nossa, é uma coisa. Agora, se jogasse todo mundo para o universo do varejo, são outras ações. Inclusive, né? As pessoas confundem muito as ações e as estratégias do Sim, varejo muito. para o atacado. E a gente percebe que os lojistas estão assim um pouco perdidos. Sim. E os vendedores acabam vivenciando esse mercado também por conta do dia a dia nas lojas, mas acaba não diferenciando as estratégias. E o vendedor e o lojista acaba perdendo muito porque perde um espaço. E o lojista, né? Cliente, né, do Alto Atacado, ele fica muito perdido também, porque ele precisa desse suporte nosso. Nós estamos vendendo para um revendedor. Olha a diferença, né? Não é para um consumidor final. Então, quem precisa aprender essa estratégia do consumidor final é o nosso cliente. Agora, o empresário que compra de nós, que faz negócios, olha a diferença, ele faz negócios com a marca, com a empresa, ele não está preparado também para atender o varejo, que é a estratégia, que é o contrário, né? Que você fala muito, né, Tade? Que você vai fazer análise ali das redes sociais de uma empresa gigante do Alto Atacado e a linguagem tá para o varejo. É porque falta, Joyce, o posicionamento. A gente vê muito isso. Muito. Não tem um posicionamento bem definido. E aí entra até essa questão do tráfego, né? Porque como que você vai fazer um posicionamento de uma marca que você tem que falar para o consumidor final, porque o seu cliente é um cliente varejista, ele vai vender para o consumidor final, então você não pode falar para esse grupo de lojas, né, que é o meu cliente, o lojista do varejo, ele é o meu cliente, mas eu preciso falar para o cliente dele, então fazer essa junção, né, foi até aí que veio você, porque é a única que sabia fazer essa junção, entendendo isso. Inclusive, Joyce, por exemplo, quando eu me juntei a essa equipe, né, eu percebi muito aqui na forma como o posicionamento nas redes sociais, por exemplo, quando se postava lá
fazia um post de uma nova coleção, a comunicação ela estava toda voltada para o varejo. Pro varejo. Se era uma fábrica, uma atacada, ela queria atingir os revendedores para poder vender o produto dela, ela estava com um post, por exemplo, vestido vermelho. Aí ela estava, nossa, esse vestido vermelho você vai arrasar no final de semana. Então, isso é uma comunicação para o consumidor final. Sim. Não é para quem revende. Então, a gente reposicionou os nossos clientes, o mercado também, com as consultorias e com as orientações, para que houvesse essa transformação na comunicação. Porque eu percebo que isso é um grande problema e acaba definindo a estratégia dele no posicionamento mais estratégico. Mas esse é uma dor desde lá atrás mesmo. Porque, assim, eu preciso fazer uma revista. Antigamente não tinha internet, era revista, por exemplo. A revista vinha com uma pegada varejo. Porque não entendia que a gente estava falando com o público que são lojistas, são revendedores, né? São autônomos que vêm em Goiânia, que compram esse produto para revender lá no estado dele, na cidade dele, e ganhar dinheiro com esse produto. Então, o nosso cliente é esse. Ele é um lojista, ele é um autônomo, uma sacoleira, né, que vem e que ganha dinheiro com os nossos produtos aqui, que tem uma identidade goiana, né, que tem uma identidade maravilhosa. Sim. E essa proposta do alto atacado pode mesmo, é porque a gente quer mesmo trazer essa realidade do alto atacado de volta. A gente viveu isso, né? Mas, inclusive, quando eu fui estudar, porque eu era de outro mercado, eu tive que aprender e vi que havia uma deficiência nesse mercado do alto atacado, e aí eu me deparei com uma palavra, Cris, que eu quero que tu me defina isso. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Porque eu acho que fica uma dúvida muito grande. Hoje muita gente pergunta assim, o que é o chão de fábrica? E é um ponto crucial para o desenvolvimento da estratégia do atacado, né? Sim, tudo começa ali, né? E o chão de fábrica nada mais é que a própria confecção. E é ali, naquele chão de fábrica, que sai tudo que está naquela loja maravilhosa, né? É por isso que eu falo que o vendedor tem que viver o chão de fábrica, para ele saber o valor do produto, né? Isso. O valor percebido do produto. Porque é no chão de fábrica que tá os profissionais que cria, que executa. Uma peça passa por várias mãozinhas. Uma calça jeans, nós acompanhamos ela passa por 114 mãos, né? Pessoas, para ela chegar até o ponto de vendas. Então, quando a gente fala de chão de fábrica também, né, que onde eu levo muitas mentorias, é a parte organizacional, onde a gente precisa, sim, ter um sistema de gestão, onde a organização ela é de dentro para fora, para que o empresário tenha a empresa na mão, né, saiba ali sobre matéria-prima, né, produto acabado, e isso faz uma diferença muito grande para o crescimento da empresa, porque chega num limite, quando não tem esse sistema, ele não consegue mais levar essa gestão para frente, ele começa a faltar com o produto no tempo certo. E é dentro do chão de fábrica que define os lançamentos de coleção, que vem os estudos, né, o departamento de estilo, e faz uma diferença muito grande levar o produto na hora certa para o nosso cliente, o nosso CNPJ ou o nosso cliente autônomo que está ali esperando esse produto, ou que já vende essa marca na cidade dele e ele está contando, né, com essa parceria. Então, o chão de fábrica, eu falo que ele é mágico. Ele faz muitas magias. E tem que acontecer esse processo de produção, eu falo que os departamentos, eles conversam, né? Porque quando a gente traz essa organização do chão de fábrica para o departamento comercial, a gente pode montar várias e várias estratégias de crescimento de vendas. Sim. Porque não adianta a gente montar estratégias de vendas, a dor hoje é vender. Eu quero vender mais, sempre foi, né? Todo mundo quer vender mais. Mas não adianta a gente entrar e montar uma equipe comercial, principalmente posicionando para o novo mercado, e acelerar esse processo de venda se não existe essa organização de chão de fábrica. Porque é dar um tiro no pé. Né? Não adianta, é a mesma coisa do tráfego. E a gente vê muito isso hoje, Sim, Joyce, muito, né? muito. Porque, inclusive, eu vi recentemente, né, na parte organizacional da Cris, um cliente dizendo, nossa, se eu soubesse disso antes eu não teria errado tanto. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Mas aí, voltando para o vendedor, né? Por que a gente fala de todos os departamentos, inclusive quando você veio para falar de marketing, para falar de tráfego? Gente, porque informação e conhecimento é para todo mundo e eles têm que entender esse novo mercado. Sim. O novo mercado, ele é digital. A gente está indo para o 3º ano do Oficina de Vendedores, né? O nosso 3º evento.
E aí eu vejo que ainda a chave não virou. Não. A chave Exatamente. de que eu preciso buscar conhecimento desse novo mercado. A gente tem nossas amigas vendedoras lá do começo, né? Que eu sei o quanto mudar dói. Mudar dói, né? Tudo que muda dói. E sair da zona de conforto, né? Entender que a forma que eu vendia não se vende tanto mais. Vende, claro, toda a experiência é válida, a autoridade das vendas é sua, tudo, mas a gente precisa estudar esse novo mercado. Exatamente. E a palavra é essa, é estudar. Inclusive, Joyce, quando as pessoas me procuram em relação ao tráfego, porque eu sou especialista em marketing e tráfego, né? Sim. E aí eles acham que o tráfego sozinho vai fazer um milagre na vida deles, que eles vão vender. Milagre. E aí eu falo o seguinte, olha, se você, estudando esse mercado do auto atacado, eu percebi que havia algumas nuances que precisavam mudar. Tipo, eles precisariam mudar a estratégia de marketing de conteúdo e precisaria mudar a estratégia de atendimento da equipe. Porque quem trabalha com auto atacado, ele trabalha com a estratégia digital mais com o WhatsApp e com o Instagram. Sim. Só que eu sempre falo que a gente não deve colocar todas as cestas no ovo, todos os ovos numa cesta só. Porque se cair a cesta, quebra-se todos os ovos. A gente aprendeu isso, né? E a gente coloca muito isso em prática. E a gente vê muito hoje no auto atacado as pessoas colocando todas os seus ovos na cesta do Instagram e do WhatsApp. E esquecem que existe um mundo digital a ser explorado. Sim. E que elas ainda não exploraram. Por exemplo, o Google. O Google é uma ferramenta para o auto atacado fantástica. E os lojistas acabam ficando só naquela questão toda de fazer vitrine no Instagram. Não se faz mais vitrine de Instagram no auto atacado. Antigamente, o que acontecia? O Instagram surgiu, as pessoas postavam as fotos, fazia aquela vitrine linda e maravilhosa e se vendia. Hoje não. Hoje, com essa concorrência acirrada que o Instagram tem com o TikTok, ele acaba criando várias outras alternativas de conteúdo, que hoje a pessoa tem que ser criadora de conteúdo. Ela não tem que ser mais empresa, ela tem que ser criadora de conteúdo. E o que ela tem que fazer? Quando eu oriento as minhas clientes, eu falo assim, olha, você precisa primeiro, para que seu tráfego dê certo, fazer a sua estratégia de marketing de conteúdo. Você precisa criar conteúdos de alto valor. Sim. E aí, o que eu falo que é o conteúdo do alto valor do atacado? Você tem que mostrar a sua fabricação, você tem que mostrar a sua humanização no atendimento com a sua equipe, você tem que mostrar como aquelas peças são produzidas e criar conteúdos que sejam atraentes. Porque as pessoas, Cris, elas não estão na internet só para comprar. Elas não acordam todos os dias de manhã dizendo assim, uau, vou comprar hoje na loja de fulano de tal. Não, elas estão na internet para se entreter, se educar e se informar. E a partir do momento que o auto atacadista entende isso e cria um conteúdo de valor com essa tríade de informação, ele vai prender a atenção dele, vai começar uma coisa que a gente chama de jornada do cliente. Quando a pessoa entra no topo do funil de tráfego pago, que ela é atraída por um conteúdo lá dentro da internet, ela vai começar a fazer o quê? Ela não compra de imediato. Sim. Ela vai ficar lá dentro com ele e ela vai começar a ser alimentada estrategicamente pelo WhatsApp, pela equipe de conteúdos, de marketing e tudo mais. E se isso não acontece, as vendas não ocorrem. É um processo. Então, é um processo que geralmente, pela minha validação que já realizei de testes, ela acontece de 2 a 3 meses. Então, a pessoa que entra hoje, que foi atraída por um conteúdo de valor na internet de um lojista, que pelo tráfego, que ficou lá dentro do Instagram, ela não vai comprar logo. Porque muita gente fala assim no WhatsApp, a Joyce sabe disso, eu quero que ela fale sobre isso, sobre a questão do WhatsApp agora, porque quando as pessoas entram, ninguém responde, não sei o que, entra um monte de gente e não responde. Só que ali existe uma estratégia primordial para que aquelas vendas se convertam. Eu queria que tu falasse sobre isso agora, Joyce. Sim. Nessa pegada de não coloque seus ovos em uma cesta só, no marketing a gente sabe, esse posicionamento ele tem várias cestas que a gente pode usar. Hoje até o Pinterest traz o resultado, o LinkedIn traz o resultado, o TikTok traz o resultado, o Instagram traz o resultado. Só, Tade, de que no atacado, o cliente, hoje ele já compra no site, até porque você é a prova viva disso, você consegue trazer esse cliente pro site, ok. Mas a humanização, ela é tudo. E a gente entende que o WhatsApp foi a ferramenta que o cliente escolheu. Ele escolheu comprar pelo WhatsApp. Claro, foi num processo pós-pandemia. E pesquisas dizem que 96% das pessoas compram pelo WhatsApp. E às vezes ele entra no site, aí ele fala, vou ver se tá no WhatsApp. Aí já clica no WhatsApp para poder comprar. No atacado isso acontece muito. É a nossa ferramenta, não tem como eu não falar
Tipo, é a ferramenta que o cliente escolheu. Até porque lá tem várias estratégias que a gente consegue, organizando esse banco de dados da empresa, a gente consegue saber quem é o cliente ativo. Uma vez esse cliente ativo, eu bato muito nessa tecla, uma vez que esse cliente ativo é alimentado pelo menos uma vez na semana com conteúdo inteligente que o marketing faz tanto lá no Instagram, eu posso copiar e colar lá no WhatsApp, eu consigo interagir com esse cliente de uma forma que ele não esquece de mim. E aí, colocando isso em prática, dá muito certo. Quando o vendedor ele entende que isso daqui chama escritório de vendas e ele é organizado aqui, ele tem na mão todo o banco de dados da empresa. Só para finalizar do WhatsApp, assim, sem organização do WhatsApp, é a mesma coisa de eu olhar aqui e falar assim, o que tem aqui? Mas com um WhatsApp organizado, eu sabendo que tem um cliente ativo aqui, um cliente que era inativo, precisa trazer de volta, e possíveis clientes, porque assim, a captação ela tem que existir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias um vendedor precisa captar pelo menos 5 clientes. E a gente tem estratégias e técnicas que ele consegue pegar muito mais do que 5 clientes. Claro, eu já vou sair e vou vender, porque as pessoas são ansiosas. Não espero os 3 meses do tráfego. Quando a gente aplica uma técnica, já quer o resultado no outro dia. Não tem foco. Gente, entenda assim, ó, o cliente, ele nunca ouviu falar de você. Ele nem sabe que você existe. De repente, ele recebeu um conteúdo seu no WhatsApp. Ele vai se relacionar. Um vendedor que tem um poder de comunicação, um vendedor que sabe o que está vendendo, porque a gente não sai vendendo o que a gente não sabe, né? E essa é uma dor do mercado, porque aí é um erro na contratação, porque quando contrata, já tinha que fazer um tour e um estudo do produto, né? E normalmente não faz isso, só empurra lá e fala, vende aí pra mim, por favor. Então não é assim. Quando eu dou conhecimento, entrego para esse vendedor toda a base que ele precisa de cliente, de produto, de mercado, ele vai estruturado para fazer conversão de vendas. Sim. Então, não adianta você trazer 532 mil leads e o vendedor não está preparado. Não está preparado. Ele ainda não é um empreendedor de si. Quando ele é um empreendedor de si, que ele está preparado para converter, mesmo assim pode acontecer dele não converter imediatamente. Sim, por quê? Porque eu preciso de relacionamento, eu preciso saber se você fabrica. Eu preciso saber se você fabrica, eu preciso saber se você entrega, eu preciso saber se você existe. Quantos golpes no online existem? Sim. Né? Então, assim, não é pegar na mão. O primeiro contato, o cliente gostou, quer ver o catálogo, é o primeiro contato, é pegar na mão, depois beija, depois abraça, depois casa. Né? Não tem, é um processo, de relacionamento. E falando de marketing, é o que eu tento trazer para eles, se relaciona. É o marketing de relacionamento que eu brinco. Vamos ter um marketing de relacionamento com o nosso cliente, porque assim, quanto mais reciprocidade que esse cliente tiver com você, mais você fideliza esse cliente, mais você consegue vender, mais história você cria com o cliente. E o atacado é assim, o vendedor ele precisa entender que esse cliente volta todo mês. E ele tem que entender também que essa diferença que nós falamos do cliente, que é revendedor, eu vejo que às vezes contrata-se um vendedor e não prepara, ele não capacita o profissional e nem ele sabe o que é o auto-atacado. Né? Eu já entrei dentro de loja que a cliente é varejo, atendendo, o cliente ali levando 8 peças e a vendedora fala, amiga, se você levar mais 4 peças é atacado. Amiga! Então, o profissional, se ele entender o poder do auto-atacado financeiramente para ele, se ele detalhar um empreendedor de si nele, ele ser uma empresa trabalhando dentro de outra empresa, gente, ninguém segura, ele vai fazer o salário que ele quer, porque o poder do auto-atacado é gigantesco. Se ele tem um produto de ponta, se ele tem conhecimento desse produto, se ele tem conhecimento do mercado, do cliente, ele formou a agenda dele detalhadamente durante os 30 dias do mês, ele faz o salário que ele quer. E a maioria dos vendedores não consegue ver isso. E eles acham impossível, às vezes, acontecer isso. Sabe por quê? Porque eles não têm foco. A maioria não tem foco. Steve Jobs já dizia isso, inclusive, que não ter determinação, não ter foco, é saber dizer, você tem que saber dizer não. E às vezes o que acontece com o vendedor, eu percebo que ele não sabe dizer não. Ele não sabe se posicionar no auto-atacado para poder conseguir um salário desse, por exemplo. 15 mil, é possível, Joyce, ter um salário de 15 mil? Eu comparo muito com um representante comercial que não tem
o que o vendedor tem na mão, ele sai numa rota, fica 30, 40 dias longe de casa, vende com a insegurança se vai entregar ou não, e vende, gente, assim, 20, 30 vezes mais que um vendedor que tem o estoque do ladinho dele, que tem todo o equipamento ali, que ele pode entregar a pronta entrega. Então, por que o vendedor não faz diferente? É esse start Na que verdade, precisa mudar. a gente tem vários consultores, sim, no Alto Atacado. Sim. Eu conheço várias autoridades de vendas aí que poderia ser líder de grandes equipes e estão vendendo muito bem no atacado. Qual que é a diferença, Taj? É a autoridade. Se eu entendo que eu, consultor de vendas, preciso estudar, né, esse novo mercado, conhecer muito bem o produto, o cliente, o mercado, pererê, parará, se eu entendo isso, eu começo a construir uma autoridade. Se eu tenho um poder de persuasão em cima desse cliente, eu também consigo impor minha autoridade em vendas. E eu acredito, e é uma coisa que me deixa triste, é ver vários atendentes, porque a pessoa já acostumou que ela vai, o cliente vai pedir, ela vai entregar. Isso é uma atendente. O cliente pede, eu entrego, eu ganho um salário mínimo por isso. O cliente pede, eu entrego, eu ganho R$2.000 por isso. Não. Quando eu tenho um consultor com a mente transformada para dar uma consultoria da marca, para dar uma consultoria do produto, eu tenho uma autoridade em vendas. Autoridade em vendas não ganha 1% de comissão. Não. Ele dita, né? Se eu sou uma vendedora que hoje vende 300 mil no celular e fala assim, olha, se você não me pagar 2%, amanhã eu não volto. Tá? E assim, porque ela está incentivando que o vendedor... Tá bom, não, eu incentivo mesmo a... Mostra o resultado, depois você prova sua autoridade. Inclusive, assim. recentemente, teve um cliente, né? Teve um orientado pela nossa consultoria, que ele colocou uma escala né? Ainda tem escala. Uma escala de comissão que chegou. Se o vendedor vende 300 mil, ele ganha 5%. Eu trabalho com escala a vida Inclusive, inteira. Cris, essa escala, inclusive foi a Cris que orientou, motivou os vendedores. Sim, porque se ele não vai vende, pensar na menor, se ele tem a possibilidade de olhar, se eu vender 300 mil, porque 300 mil no atacado, já foca assim, no último, vende assim, né, gente? Já foca no último, né? Se eu vender 300 mil a 5%, é 15 mil? 15 mil. 15 mil. E a gente, hoje, as empresas que a gente dá mentoria, salário. Todas trabalham com escala de vendas. E muitas, antes da gente entrar, eles já trabalhavam com a escala de vendas. Só que a mente não estava transformada, a mente desse vendedor. Então, ele ficava ali no 1%, e a gente instiga, olha, você pode 1,5%, você pode o 2%, você vai pode no o 5%. Mira o máximo, eu acho que hoje o grande desafio para que as vendas no alto atacado aconteçam são os vendedores. Sim. Porque os vendedores não se sentem motivados a cavar o poço para encontrar água. Tem uma vírgula aí, viu? Tem uma vírgula. A vida toda a gente foi formado que quem faz a loja, a empresa, a marca é o cliente. Só que com essa fala, as empresas esqueceram que existe 2 tipos de cliente. Existe o cliente externo e o cliente interno. O cliente interno é o colaborador. Isso. Quando o vendedor, aquela equipe é motivada, capacitada, coloca-se dela uma inspiração e que ela também pode se levar o sonho e o empresário vai viver esse sonho do vendedor, o resultado acontece porque esse vendedor, ele não só veste a camisa da empresa, mas como ele transpira a camisa da empresa no dia a dia. Então, viver o sonho do vendedor é o mesmo que você mirar o seu lucro. Porque o resultado do sonho do seu vendedor vem para você, porque ele está realizando dentro da sua empresa. Então, esse start, são poucos os empresários que destravam a mente para isso. E os que já miram e já vê dessa forma, vem colhendo muitos frutos. Então, isso faz uma diferença muito grande. A gente vê a marca uma potência gigantesca. Ela vende, ela tem poder de venda, mas os vendedores ficam ali naquele mínimo, 100, 120, 150, com 1% de comissão. Tem uma frase, né, que a gente fala, que todos falam. A gente pergunta, quanto você quer pagar para o seu vendedor? Aí o lojista fala, eu quero pagar R$10.000. Aí, vendedor, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar R$10.000. Então, por que o negócio não acontece? Porque existe um processo. Não dá para a gente sair fora do processo. O processo de venda não é cobrar venda. O processo de venda é fazer o processo acontecer, desde a captação
satisfação do cliente, abordagem do cliente, alimentação do cliente, relacionamento com o cliente para um fechamento de venda. No atacado é assim, não adianta. Agora, se eu, lojista, foco só em cobrar vendas e não auxilio essa equipe no processo de vendas, a conta não vai bater. E o que acontece hoje é muito por conta dessa crise que veio pós a eleição. As pessoas, os empresários, eles estão cobrando muito, estão pressionando muito. E a equipe acaba se sentindo pressionada. Porque eu entendo também o empresário, a questão de conseguir vender, de pagar a folha, de fazer com que as coisas aconteçam. E é difícil para ele entender isso. Agora, se ele bem pensar aqui, fazer uma convenção, né? Quantas empresas vocês conhecem que faz convenção com a equipe comercial? Uma convenção assim de 2 dias, uma imersão mesmo, colocando ali tudo que a empresa, todos os planejamentos da empresa, as ações, treinando com a equipe, investindo tempo para capacitar essa equipe para chegar na segunda-feira e começar de verdade os resultados. É diferente do que você ficar assim, já cumpriu alguma meta hoje? Que meta? Bateu meta? Porque esse mindset do empresário, ele não ainda precisa virar. Precisa. Então, quando a gente tem um projeto Mastermind, né, que a gente fez com os gerentes comerciais. Não adianta a gente trazer o gerente se a mente do lojista também não vier junto para essa transformação. Né? O Mastermind, que é mente de mestre, tem que estar com o lojista e tem que estar com o gerente comercial e tem que ser, os dois têm que entenderem que eles estão ali com ações para trazer o time com eles e fazer essa transformação. Agora, só completando aqui essa fala da Taj, é o seguinte, o vendedor em si, ele tem que entender que o currículo é dele. De quem que é o currículo? Dele. Ele tem que entender que eu não tenho que esperar a empresa investir num treinamento para mim. Se eu estou tendo dificuldade de captar cliente, de abordar cliente, de fazer vendas, de fidelizar um cliente, enfim, ter um bom salário, de entender esse novo mercado, cara, faz um investimento em você, o currículo é teu. Não fica só esperando. Joyce, não vou fazer não, meu patrão não paga. Cara, não, a gente tem, né, nos oficinas que já aconteceram, vendedor que foi lá, dividiu em 3 vezes no cartão, falou, eu preciso disso aqui porque eu quero mudar minha história. Eu até falo, a empresa não contrata a Joyce pelo que a Joyce é. Ela contrata a Joyce pelos resultados que ela vai trazer. Então, o vendedor tem que entender quem eu sou, que resultado eu vou levar. E aí, sim, você vai saber se você precisa investir em você ou não. E a oficina de vendedor, o Mastermind, eu até falo que a maior dor do empresário hoje é a falta de organização de gestão, né? Que é o próprio sistema. Mas a segunda dor dele é ele não ter liderança. E a culpa é do próprio lojista, porque ele não confia em capacitar um profissional para ser o líder. Aí vem os gerentes chaves, só abre e fecha a loja, né? E assim, esse gerente-chave, ele tem que entender que falta tão pouco para ele dar uma deslanchada, porque se ele já tem a confiança do dono, ele só tem que desenvolver o quê? A mente de mestre. Que tá aí os Mastermind, né? O Mastermind Oficina de Vendedores para capacitar. Um resultado do Mastermind que a gente vê é o seguinte, será mesmo que eu sou um líder comercial? Ou eu só sou um bom vendedor da empresa? Porque tem muita gente que pega o seu melhor vendedor, coloca como líder e perde os dois. Não deu, né? Morreu ali na praia. Eu mesmo tenho que entender se eu tenho esse espírito de liderança, se eu gosto de resolver problemas, porque líder resolve muitos problemas, muitas objeções no dia. Ele precisa motivar pessoas. Às vezes nem a própria pessoa é motivada dentro da empresa e ele não... Como que você doa o que você não tem, né? Então, ele precisa ser essa pessoa motivada, ele precisa vestir a camisa, literalmente, uma das razões mais antigas de vendas é essa, vista a camisa da empresa, né? E o céu é o limite, mas é uma realidade. Quando você, literalmente, compra o produto que você vende, que você entende que a empresa tem um propósito e o seu propósito está junto com o dela e você vai crescer com essa empresa, aí você consegue liderar uma equipe. Porque aí você tem resultados, você já tinha resultados e agora você vem com outras ações. E aí dá tudo certo. Agora, não é simplesmente porque eu tenho uma chave, eu abro e fecho a loja, eu tomo conta do caixa, que eu sou um gerente. E eu vejo outra muito história, também, né? Joyce, que muitos negócios não conseguem fluir nas suas estratégias, no seu posicionamento, porque eles não conseguem dar resposta nem para os vendedores,
nem para a equipe de trabalho e nem responder, nem dar respostas para o seu cliente, porque ele não conhece o posicionamento do produto dele. Sim. E quando a gente vai vender um produto, a gente precisa, como a Joyce falou anteriormente aqui, conhecer o produto, conhecer os seus concorrentes e saber fluir. Porque o que acontece, o que eu vejo muito com o empresário, ele quer fazer do jeito dele. E tudo é ele, Quer né? fazer do jeito dele. Quer que o comercial funcione do jeito dele, quer que o comercial, porque daquela época funcionou e assim. E as coisas mudaram. Meu Deus, como Mudaram. Então, não se administra o negócio pensando como era antes. Pensando como quando você vendia 1 milhão, que hoje você vende 200. Não, que por exemplo. acontece que muito. chegava excursão de 70 ônibus e o cliente Não, estava na acabou. porta. Gente, o cliente não está na porta. Não. Mas, claro, um ou outro está. Mas vamos entender que quantos milhões de pessoas estão num celular, tá? E imagina, Joyce, uma coisa que me chamou muita atenção na época, quando eu comecei a estudar esse mercado, que, por exemplo, antigamente as pessoas, quando não sabiam onde tá, por exemplo, não sabiam como encontrar um fornecedor de moda íntima aqui em Goiânia. Aí ele não sabia procurar, não tinha internet potencializando esse pessoal, tal, ele tinha que vir aqui, ou tinha que pedir para os assessores comprarem para ele. Hoje, aí o que acontece? O que eu vejo um posicionamento muito assim, que antigamente não se falava preço quando começou a internet. Hoje, é impossível a pessoa dizer assim, eu não posso falar de preço, porque senão o meu concorrente vai saber. Gente, deixa eu te falar, informação é tudo na vida da pessoa. E hoje, o que acontece? Aí, eles dizem assim, tem um posicionamento que fala assim, eu não vou falar de preço, porque o cliente do meu cliente vai vir aqui direto comprar comigo. Aí o cliente do cliente compra a roupa, abre aqui, vê a etiqueta, o que ele faz? Vai no Instagram. Aí vai procurar a etiqueta no Instagram. Aí ele manda, lá quando chega na bio, tem o Linktree lá, né? Os telefones dos consultores. Aí ele pergunta, quanto é essa roupa no atacado? Aí ele já compra no atacado o que ele veste. Então ele já deixou. Então o que acontece? Não existe mais, me desculpem, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo digital eu vejo que não existe mais essa fidelização de antigamente. Porque o mercado hoje mudou. Hoje qualquer pessoa pode comprar, botar um negócio no online, fazer um dropship, comprar 6 peças no alto atacado. Por isso que eu defendo muito o alto atacado no CNPJ. Isso. Porque esse é o atacarejo. Isso. E o atacarejo faz a marca perder poder do alto atacado. E o alto atacado, quando você produz, olha, tanto que é ilógico, você está produzindo em peças e você está vendendo com metas em valor. Então, se você produz 8.000 peças, a sua meta tem que ser 8.000 peças. Né? Então, eu trabalho em várias empresas e tem as empresas que não dá nem abertura para conversar com o cliente final. Ele fala qual a cidade que você mora e direciona aquele cliente para o cliente dele. Então, e por não haver esse posicionamento, Cris, que acaba, né? Acaba. Isso aí é o que a gente sente a falta do alto atacado. Sim. Porque ainda existem clientes que vêm, que compram o alto atacado, né? O que é vender? O que é uma compra de alto atacado? Por grade, por alto valor, por lote. Então, assim, e normalmente esse alto atacado, ele tem 12 lojas, 60 lojas, né? Então ele vem e ele tem um planejamento de compra para as lojas dele por coleção. E aí ele trabalha a marca lá por coleção. Isso bagunçou tudo, virou atacarejo. Só que essas grandes marcas, e eu visito, eu presencialmente, eu valido o tempo todo o empreendedor de si, eu visito o cliente que tem essa rede de lojas. Ele não vem aqui. Não vem mais. Não vem mais. Ele vinha, né? Muitos nem vinham. Né? Antes precisavam dos assessores, né? Antigamente a gente atendia os grupos e vinha um comprador do grupo. Mas hoje, os clientes que eu visito, eles não sabem do tanto de loja que tem dentro de Goiânia. Aí eu peço para vir fazer uma visita e eles falam, eu não tenho esse tempo. Não tem tempo. E aí o que eu falo para o vendedor, no empreendedor de si, uma visita que você fizer pontual para esse cliente, conhecendo a marca dele, a loja, conhecendo o poder dele ali naquela região, você vai ter argumento para entrar. E hoje perdeu-se, não tem. O vendedor, geralmente ele é muito novinho, busca-se o profissional que tem
não é nem profissional ainda, né? Aquela Habilidade no digital. No digital. E eles esquecem do quê? Do treinamento. Do treinamento. E, inclusive, eu sinto muita dificuldade do próprio proprietário, né, do lojista, capacitar primeiro. A Joyce falou isso aqui, né? O Mastermind, a gente sentiu a dor, o líder aprende, sai do treinamento, da imersão com muito gás, chega lá na loja, o empresário está para baixo, não está entendendo nada. Então, a gente viu a necessidade dele ser o primeiro aí a entender. E não é só isso, não. Eu também percebo uma dificuldade muito grande do próprio empresário querer aprender do sistema de gestão. Ele fica dependente da equipe para tirar um relatório. E não pode ser assim. O empresário tem que ter o domínio da sua empresa. Ele quer saber quantas mil peças tem, ele tem que saber entrar ali. Por isso que eu defendo muito um sistema que eu uso, que eu valido, que é o Wix Sistema, porque ele é um sistema que foi voltado, pensado exatamente para a confecção, porque ele trabalha com grade, com cores, e ele consegue, de forma muito intuitiva, fazer qualquer profissional, do mais novinho ao mais velho de casa, a entender o sistema. E ele também tem um suporte. Você teve dúvida, liga lá, eles te ajudam de uma forma muito tranquila. Inclusive, se você não tiver no Brasil, você está lá na Alemanha e quer ter o domínio da sua empresa, você consegue, porque ele é armazenado em nuvem. E eu falo muito para os lojistas, e eu piro, às vezes, que o lojista já tem o Wix há 8 anos, há 9 anos, e não usava só para nota fiscal. Uhum. Então, nós empresários, não podemos ficar dependentes da nossa equipe. Nós temos que dominar a nossa empresa. E até para passar essa segurança para a equipe. E se ele tiver esses profissionais, né, capacitados, motivados, treinados, ele vai ter menos trabalho também. Então, assim, é a equipe, né? A equipe, ela começa do diretor da empresa, com o supervisor, com o gerente e com os consultores de vendas. Por isso, né, que a gente bate tanto nessa tecla. Se os meus consultores é a base maior, né, porque é uma base maior, então vamos treinar, vamos motivar, vamos capacitar. O Oficina de Vendedores é o treinamento para o atacado de confecção. A gente tem vivência nisso, a gente entende as dores desse mercado, a gente entende as dores dos vendedores, a gente entende os lojistas, a gente entende a possibilidade dessa fábrica conseguir entregar ou não, e por isso o processo de chão de fábrica. E hoje, até quando a gente entra numa empresa e a dificuldade é financeira, a gente tem um mentor que é o seu Levi Borges, que a gente indica também, que faz parte da oficina, a dor é no digital, então a gente sempre indica a TAG, a dor é no chão de fábrica. E a gente quer passar esse conhecimento de chão de fábrica, de alto atacado, de confecção para você que é consultor de vendas, né? Então, assim, hoje a gente pesquisa, eu já fiz várias reuniões e todas as vezes que a gente vem falando o que o Oficina entrega, as pessoas ficam, uau, né? Realmente não tem no mercado. Então, a gente realmente se posiciona como o único treinamento que é totalmente voltado para o alto atacado de confecção e um treinamento que, além de muita teoria, a gente faz muita prática. Mais né? prática. A gente fica até numa ansiedade de tem que dar tempo para a gente fazer toda a prática. E, claro, o vendedor sai de lá com a mente estourando de ideias e no próximo dia útil ele coloca isso em prática. Então, é lindo ver, até uma pergunta que você me faz, né, Joyce, e os resultados? É lindo ver a transformação. Talvez o resultado dure 2 meses, comece, né, há 2 meses, 3 meses, porque é uma plantação, é um processo. Não tem fórmula mágica, tem muito trabalho, né? E não adianta eu, consultora, receber um treinamento e eu não colocar em prática. A gente precisa muito da equipe comercial, não adianta um tráfego perfeito que vem o lead para você e você não alimentar o lead, né? O cliente, provavelmente, ele não vai comprar agora, hoje, mas se você plantar sementes, né, de bons conteúdos, inclusive no dezembro, que foi atípico, né? Um dezembro, porque teve Copa do Mundo e antes teve eleição, então esse final de ano foi atípico, eu falava, faça chuva, faça sol, obedeça os processos. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. E foi tão certo, porque o que plantou em dezembro, que não colheu em dezembro, colheu em janeiro.
E teve empresa vendendo R$500 mil em janeiro. É surreal. Surreal. Né? Por quê? Porque de repente caiu o cliente e quis comprar? Não. Teve um processo de vendas sendo feito. Processo de vendas, processos organizacionais, né? Respeitando ali os pilares, né? Eu falo que a gente precisa estar sempre capacitando a equipe, alinhando a equipe com a cultura, engajando a equipe, né? E também levando desempenho para a equipe. Não é só cobrar, existem processos também para capacitar. E a gente leva isso com uma leveza muito grande, porque a Joyce mais do que eu, a Taj mais do que eu, que fica com os profissionais trabalhando ali no celular, não é fácil. Essa conversão não é fácil. Se conversando com o cliente já não era fácil, imagina agora que ele fica o tempo todo ali conversando, digitando e recebendo uma pressão. Então, precisa ter, sim, cultura de aprendizado, metas, desempenho e engajamento dessa equipe. Isso. Então, Cris, a gente já falou muita coisa aqui, né? A gente poderia passar a noite toda falando, mas a gente tem que finalizar. E eu queria só que, pra gente encerrar, que tu dissesse assim, para aquele empresário que assistiu esse podcast, que tá assim, se encontrou dizendo, tô perdido, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Qual o conselho que você daria para ele? O primeirinho você tem um sistema operacional que te dá toda a sua empresa a tempo e a hora num relatório? Esse é o primeiro. Essa organização, não tem como ele nem colocar metas e nem objetivo para vendedor se ele não tem essa curva, né? Esse controle via sistema. Isso. E o segundo a sua equipe. Você capacita, você valoriza, você trabalha com escala de comissão? Vendedor é motivado a dinheiro, vamos falar assim, não é nem rasgada. Vou dar uma viagem para... Não, gente, a maior motivação de um consultor de vendas é ganhar bem. Ganhar bem. E também essas viagens, eu lembro que as minhas primeiras viagens de avião foi dentro de uma meta. Né? Então, também motiva muito. Mas se você colocar a estratégia certa, você ter um controle de estoque ali que realmente vai fazer a segurança do que você prometer cumprir, porque isso precisa existir, né, Joyce? Se acontece muito, você joga uma meta, fura grade, a equipe fica na mão. Então, você precisa ter isso na sua mão, com segurança, que o que você vai lançar, você vai cumprir, vai para um abraço, o resultado vem. E você, Joyce, qual o conselho, então? Então, o maior conselho que eu dou é o seguinte. Primeiro que não existe fórmula mágica, então, assim, reavalie os processos de vendas da sua empresa. É um novo mercado. A mesma dor que você, lojista, teve de se posicionar nesse novo mercado e hoje as empresas estão posicionadas nas redes sociais, enfim, a sua equipe comercial pode estar muito perdida com tudo isso, porque ninguém parou para treinar, para ensinar esse novo mercado de vendas para eles. Então, não cobre algo que você não resolveu, né? O que a gente mais vê são equipes perdidinhas. Sim. O cliente, ele tá diferente. O cliente, ele tem mais informação. O cliente viaja na internet. Ele vai para São Paulo, para o Paraná, ele vai para Fortaleza, ele vai para Minas, ele vai para São Paulo e ele sabe muito bem dos polos onde ele pode comprar, né? Hoje, Taj, eu falo muito isso para as minhas equipes. Hoje, o cliente deseja falar com o vendedor. Através do WhatsApp. Ele deseja. Daqui 5 anos, eu não sei mais. Daqui 5 anos, eu não sei se tem um robô que faz o nosso trabalho. Talvez o metaverso, né? O metaverso. Daqui 5 anos, eu não sei se tem... Desculpa, se é tudo robotizado e que ele vai ter esse mesmo atendimento humanizado. Então, assim, conversão de vendas vem muito com humanização, com empatia. Eu preciso entender a dor do meu cliente. Se eu tenho dificuldade, o meu cliente varejo também tem. O meu lojista, ele pode ter uma dificuldade muito grande de copiar e colar o teu PDF, o teu catálogo. Ele pode ter. Então, quando eu tenho humanos atendendo, pessoas extremamente bem treinadas, ele entende a dor do cliente. Se fala tanto de dor, né? Então, existem várias dores, mas uma das dores talvez o seu cliente não consegue printar uma foto no telefone para te mandar, e aí ele quer todas as fotos avulsas. Então, a gente precisa entender a dor do cliente. Então, o melhor conselho treine, capacite, motive a tua empresa.
a tua equipe, né? E organiza a tua empresa para esse novo mercado de vendas. E o meu conselho é que o empresário esteja posicionado em todas as redes E sociais. em todas as TikToker, cestas. YouTuber, que tenha um site de atacado, porque vende, e esteja posicionado dentro do Google, porque o Google é o maior buscador e os empresários do alto atacado acabam deixando de lado Com essa certeza. ferramenta que é tão importante, e que a equipe esteja preparada para trabalhar as vendas no digital. Isso Então, aí. gente, é isso, né? É isso. Poderíamos estar aqui falando a noite toda, Mas a gente vai voltar com Exato, vários, sem né? dúvida. Com outros auto-atacados. Então, vamos finalizar o nosso primeiro Auto-atacado pode!